E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus, preste atenção nisso, estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. Segure só esse texto um pouquinho. Olha quanta gente estava naquela casa quando Jesus estava ensinando. Olha só a comitiva que se reuniu ali. Isso é muito importante. Assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E eles estavam ali participando daquele momento quando Jesus estava ensinando numa simples casa em Cafarnaum, lá na região da Galiléia. Então juntaram-se pessoas importantes, doutores da lei, sacerdotes, de todas as aldeias, não só da Galiléia, mas lá de Jerusalém, e vieram ver e participar do que Jesus estava ensinando e fazendo. Verso 18. Vejam só. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar diante do Senhor. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, colocando-o diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse ao homem que eles tinham colocado ali: perdoados estão os teus pecados. Veja o que aconteceu. E os escribas e os fariseus e aqueles doutores da lei que estavam reunidos ali, começaram a razoar dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha o que aconteceu. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? O que é que vocês estão pensando no coração? E veja só o que é. Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer a este homem, levanta-te e anda? Jesus pergunta para aqueles questionadores: qual que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Levanta-te desta paralisia e anda. Qual que é mais fácil diante do entendimento de vocês? Veja o que Jesus conclui dizendo: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então até aí o texto, né? Tem mais um versículo? Qual é o próximo? E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Esse é o texto que nós vamos usar nesta noite. Importante. E levantando, vamos completar, né? E levantando-se, volta. Antes, isso. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. Agora o 26. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Até aí. Depois disso saiu e viu um publicano, mas isso já é outra história. Jesus então estava numa casa pequena, tradicional, na região da Galiléia. A região da Galiléia era uma região mais pobre se comparada com a região da Judéia. Lá na Galiléia foi onde Jesus começou o seu ministério, porque ele nasceu numa cidade
chamada Nazaré, né? Aliás, cresceu e se desenvolveu numa cidade chamada Nazaré. Nazaré era uma pequena vila, talvez alguns poucos moradores, não tinha nenhuma indústria, provavelmente nenhum grande comércio, era naquela altura uma cidade muito pequena. Tanto que quando apresentaram Jesus a um grupo de discípulos, eles perguntaram assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eles pensavam, tudo que vem de Nazaré deve ser uma coisa sem valor, porque Nazaré é uma aldeia sem valor. E Nazaré ficava naquele contexto. E Jesus, saindo de Nazaré, começou a ensinar naquela região, depois que ele foi para a Judéia. Mas ele ficou um bom tempo naquela região, chamada região de Cafarnaum, que era o lago de Genezaré, ou o lago da Galileia, o mar da Galileia. E ali para aquelas pessoas de coração simples, e Jesus também era uma pessoa simples, porque provavelmente ele teria sido carpinteiro, como seu pai foi carpinteiro, e teria tido a sua infância e a sua juventude no meio de jovens como eles, que não tinham muitas opções, não tinham muitas oportunidades. Só que o Espírito do Senhor estava sobre ele para salvar e para curar. Havia uma diferença, que não era o lugar onde ele nasceu, não era a riqueza ou a pompa por onde ele tivesse passado ou de onde ele tivesse se originado. Nós estamos falando de uma pessoa que o entorno era muito simples, mas o conteúdo era divino. Então vem ele agora e está ali numa casa ensinando. E curioso que se reuniram os doutores da lei, os representantes desde a Judéia, desde Jerusalém, e todos da Galiléia se reuniram ali. Imagine a multidão de pessoas e a qualidade das pessoas, né? Porque eram pessoas, doutores da lei, pessoas sacerdotes, pessoas importantes. E por que essas pessoas se reuniram ali para ouvir o que Jesus estava ensinando? Porque a fama de Jesus Cristo estava crescendo muito. Naquele momento, o Império Romano havia dominado aquela região. O Sinédrio e os templos, os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles estavam em relação a Roma como se fossem vassalos, ou seja, pessoas submissas. E eles faziam o que Roma determinava. E os governadores também, impostos por Roma, eles também faziam o que Roma determinava. De modo que eles faziam aquele trabalho religioso e aquele trabalho administrativo debaixo da orientação do Império Romano, porque eles deviam, resposta ao Império Romano. E o povo era cada vez mais sofrido, porque para fazer as obras que eles faziam, eles cobravam do povo pesados impostos. E uma região tão pobre como aquela não tinha como contribuir com pesados impostos. Aquilo criou uma sensação de instabilidade, de insegurança social, e começaram a surgir grupos de rebelião e de revolta contra aquele estado de coisas. Foi nesse contexto que aparece um grupo chamado Zelota, e uma extensão desse grupo eram os sicários, que era uma espécie de um grupo, um movimento de revolta contra a dominação do Império Romano e contra também a forma como os sacerdotes conduziam as coisas religiosas, que privilegiavam mais a relação com Roma do que a relação com o povo, que dependia do sustento espiritual de Deus através do templo, que era o centro da adoração. Jesus aparece nesse cenário. Jesus nem era zelota, nem era sicário, nem era sumo sacerdote, nem era governador, não tinha nenhuma ligação com Roma. Jesus, então, era um fato novo naquele cenário. Jesus ali para eles era algo totalmente diferente. Por isso que Jesus Cristo disse, se eu chego até vós, se eu prego o evangelho, se eu expulso os demônios, se eu curo os enfermos, se eu consolo os oprimidos e abatidos, consequentemente é chegado até vós o reino de Deus. Então era um elemento novo que se introduzia naquele cenário. E Jesus então traz sobre si a visão de que ele contribuía com uma visão totalmente nova e diferente. Tanto que ele entrou no templo uma vez
e derrubou a mesa dos cambistas e daqueles que vendiam os animais para o sacrifício, e eles disseram: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores, num covil de bandidos. Era assim que Jesus estava vendo aquela prática religiosa. Quando deram uma moeda perguntando para elas a quem devemos entregar esse tributo, essa moeda, ele disse assim: de quem é a esfinge desta moeda? Ele disse: é de César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Era algo novo no entendimento daquelas pessoas, porque elas não percebiam até então essa variável que era o reino de Deus entre eles. E Jesus então não mostra para eles que veio de Nazaré, ele mostra para eles que veio do Pai. Então a origem de Jesus não era uma origem geográfica, era uma origem espiritual. E ele vem então e estabelece entre nós o reino de Deus, de maneira muito mais visível e palpável. Quando ele chega na idade em que ele vai começar o seu ministério, ele foi batizado no Rio Jordão pelo João Batista, que depois estava crescendo muito na sua pregação sobre o arrependimento dos pecados, e ele foi decapitado, porque atraía as multidões. Jesus também estava começando a atrair as multidões, mas quando ele foi batizado, veio uma voz do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então, aí já começava a criar na mente das pessoas que Jesus não era apenas um religioso ou apenas um rabino. Jesus tinha algo a mais e algo superior. E por isso mesmo a multidão começou a se aglomerar em volta de Jesus. Por onde ele ia, a multidão chegava, a multidão aparecia. E isso começou a incomodar não só o Império Romano, começou a incomodar também os gestores do templo, da religião, o sacerdote, o sumo sacerdote e o sinédrio. E os governadores que estavam também ali colocados por Roma para manter a ordem. Mas então tanto estavam acontecendo movimentos políticos como os zelotas e os sicários, como aparece Jesus nesse cenário, trazendo sobre si uma tensão diferenciada, uma tensão muito grande. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que ele andou fazendo o bem. Porque Jesus curava os enfermos, ele curava os cegos, ele curava os coxos, ele expulsava os demônios, e isso era algo totalmente diferente. E as pessoas começaram a olhar para Jesus e começaram a entender Jesus como Messias, como aquele que vem em nome do Senhor, como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E eles começam a formar uma compreensão sobre Jesus e começam a fazer um movimento em torno de Jesus. Então, estas autoridades religiosas, sabendo desta visão de Jesus e deste ensino de Jesus, reuniram todas estas caravanas de todos esses lugares e foram lá para onde Jesus estava ensinando, porque eles queriam avaliar de fato o que Jesus estava fazendo, quem era Jesus, o que ele estava fazendo. E quando eles chegam lá, a casa está apinhada, lotada, e eles estão ali como vigilantes das coisas do templo e vigilantes das coisas do governo, porque eles não queriam que Jesus fosse um elemento que pudesse criar na população um sentimento de revolta contra aquele estado de dominação. Então eles queriam ir lá para saber, porque eles queriam de fato punir Jesus. Eles queriam eliminar a ação de Jesus para eliminar e evitar o que acontecia se a população começasse a se interessar por Jesus e começasse a perceber que havia algo novo que a população poderia aderir. Eles não queriam isso de jeito nenhum, então o jeito era eliminar Jesus. Mas como eliminar uma pessoa que fazia o bem? Como eliminar uma pessoa que curava os enfermos? Como eliminar uma pessoa? Tinha que pegar alguma coisa que pudesse dar a eles a ocasião de prender, punir e, quem sabe, eliminar Jesus. E esta era uma ocasião, eles começaram a seguir a Jesus para ver em que ponto eles podiam pegar Jesus. E foi aqui, exatamente nesse dia, neste lugar, que eles acharam que tinham conseguido uma maneira de pegar o Senhor Jesus e
condená-lo por uma prática que era blasfêmia. Por quê? Porque quando Jesus está ali ensinando, 4 homens se unem e eles tinham amizade com um paralítico, ou tinham interesse ou sentimento solidário em relação a um paralítico que não podia se mover. E esses 4 homens, a Bíblia diz que eles tinham fé. Eles bem representam a igreja, que com fé leva as pessoas a Jesus. Com fé conduz as pessoas a uma experiência com Deus. Com fé conduz as pessoas a um encontro com o Senhor. E com fé colocamos as pessoas aos pés do Senhor. Nas nossas reuniões de oração, a gente intercede. É como se nós fôssemos aqueles 4 que pela fé vão produzindo um esforço para conduzir as pessoas à presença do Senhor Jesus, que é quem pode dar às pessoas uma resposta efetiva. E eles foram então, e eles encontraram um obstáculo, porque a casa estava cheia. Eles não conseguiam levar aquele paralítico à presença de Jesus, não conseguiam. Então o que eles fizeram? Eles pensaram, vamos superar a nossa dificuldade, a nossa limitação, e vamos subir ao telhado. Na verdade, o telhado lá era uma cobertura simples, eles abriram a cobertura e decidiram descer aquele paralítico na sua maca até a presença do Senhor Jesus. Olha o que a fé realiza no coração e na mente de uma pessoa. Quando nós agimos pela fé, nossos obstáculos ficam mais fáceis de serem enfrentados. Nossos obstáculos são mais desafiadores, porém são menores do que a nossa capacidade de superá-los. Porque a fé pode remover montanhas. Se tu tens fé como um grão de mostarda, pode dizer a um monte, transporta-te, e ele vai se transportar. Mas como que ele se transporta? Fazendo o que esses 4 homens fizeram. Eles levaram, tinha uma montanha pela frente. O que eles fizeram? Mantiveram a fé, ajustaram sua fé para enfrentar o obstáculo e superaram aquele obstáculo, subiram até o topo da casa, abriram uma brecha no topo da casa e desceram aquele paralítico, porque o propósito deles pela fé era levar aquele homem à presença de Deus. A fé nos habilita a enfrentar os nossos desafios e a seguir com segurança até a conclusão do nosso propósito, que é colocado em nossos corações pelo próprio Senhor, que colocou o amor dele no coração daqueles homens para se interessarem por aquele paralítico e por se interessarem por eles. E pela fé que eles tinham em seus corações, eles o colocaram na presença de Jesus. Então fica a lição, que a fé remove montanhas, remove telhados, remove obstáculos, remove distâncias, porque a fé nos inspira a agir na direção das coisas que nós cremos, das coisas que nós queremos construir, das coisas que nós queremos realizar, das coisas que glorificam o nome de Deus. E aquilo que eles estavam fazendo era um ato de amor, era um ato de solidariedade, era um sentimento nobre de ajudar uma pessoa que estava impossibilitada, quando eles tinham chance de fazer algo especial por ele. Isso é a vida da igreja. Você pode ajudar alguém, você pode vir aqui orar na quarta-feira, você pode estar solidário com alguma pessoa que sofre, você pode levar alguma coisa especial para aquela pessoa, ou você pode levar aquela pessoa, pela graça de Deus, aos pés da cruz e ajudar aquela pessoa a experimentar o poder do Evangelho na sua vida. Foi aquilo que aqueles homens queriam fazer e conseguiram fazer, mas eles não podiam fazer tudo, eles não podiam curar, mas eles podiam levar a presença daquele que pode curar. E esse texto fala que Jesus estava ali e ele podia curar como de fato curou. Quando os nossos esforços nos conduzem à presença de Jesus, nós estamos na presença mais poderosa do mundo. É aquele que pode estender sobre nós a sua boa mão e pode declarar sobre nós algo que nem a ciência pode, nem a medicina pode, nem ninguém mais pode. E ele pode porque ele tem todo o poder no céu e na terra. E nesse contexto, eles colocam o homem lá. Jesus, diz a Bíblia, vendo a fé deles, olha, Jesus agiu baseado na fé daquelas pessoas que se uniram para ajudar aquele paralítico. Então Jesus contempla a sua fé. Tem até um hino bonito no nosso cenário, sua fé Jesus contemplará.
ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Então Jesus contempla a fé daqueles homens, ele vê a fé daqueles homens. E contempla aquela fé com uma ação. Jesus age a partir da fé. A partir da fé evidente, Jesus age também de forma evidente. E o que acontece ali? Quando eles colocam, Jesus olha para aquele homem, vê a fé, olha para aquele homem, Jesus disse, há uma necessidade principal na vida desta pessoa. Muitas vezes nós chegamos a Jesus porque nós queremos uma cura, mas às vezes a Bíblia diz, na quarta-feira passada, se lembra, Gustavo, nós estávamos falando aqui, Jesus, conhecendo as necessidades deles, disse-lhes, quando vocês orarem, vão orar assim. Então Jesus conhecia a necessidade, por isso que ele ensinou a forma certa de orar. Muitas vezes nós nem sabemos as nossas necessidades e as confundimos com os nossos desejos. Às vezes chegamos para o Senhor cheio de desejos, cheio de projetos, cheio de planos, mas Deus sabe o que é fundamental e prioritário para nós, antes de nós nos arvorarmos a saber o que é melhor para nós. Muitas vezes nós erramos porque exercemos a nossa vontade, o nosso propósito, e pedimos a Deus que abençoe a nossa vontade. Mas a Bíblia diz que Deus conhece as nossas necessidades. Então a humildade deveria nos levar a colocar a nossa vida debaixo da mão de Deus e dizer assim, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe qual é a minha mais profunda necessidade, e eu quero pedir ao Senhor que sonde o meu coração e que o Senhor coloque a sua boa mão na minha necessidade, para que, satisfeita esta necessidade, eu possa encontrar a tua vontade que é boa, perfeita, agradável, experimentar a bênção da felicidade que decorre da harmonia da minha vida com a vida de Deus. É a felicidade biblicamente verdadeira. Pois bem, quando esse homem chega lá, Jesus olha para ele, o que vocês acham que aqueles homens de fé queriam que Jesus fizesse com aquele paralítico? O que vocês acham que era o propósito deles? Fazer aquele esforço, levar, baixar aquele homem lá. O que vocês esperavam que Jesus fizesse naquele momento? O que eles esperavam? Que ele providenciasse a cura daquele homem, porque era para isso que eles tinham levado aquele homem ali naquele lugar. Não é verdade? Eles levaram aquele homem ali para ser curado por Jesus. Porque ele supunha que a maior necessidade daquele homem era a cura da sua doença, da sua enfermidade. Aquele homem levava dentro de si uma enfermidade. E eles queriam que Jesus curasse aquele homem daquela enfermidade. Mas Jesus não se impressionou com o interesse deles. Jesus se impressionou com a necessidade daquele homem. E ele falou com aquele homem o que lhe parecia mais importante. Que foi que ele falou? Perdoados estão os teus pecados. Então Jesus recebe aquele homem que provavelmente tinha sido carregado até ali para receber uma cura. Mas Jesus entende que o mais importante para aquele homem não era a cura, era o perdão dos seus pecados. E aqui eu quero parar um pouquinho com vocês. Hoje na nossa sociedade, nós temos tantas necessidades e temos tantas expectativas e oramos de tantas formas diferentes, mas a grande verdade é que a nossa maior necessidade continua sendo aquela mesma do paralítico, que é o perdão dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem uma barreira entre nós e nosso Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados impedem a nossa comunhão com Deus. Então, para resolver a questão da nossa comunhão com Deus, para resolver a questão da nossa liberdade na presença de Deus, precisamos antes resolver o problema da remoção do pecado. E o pecado só é removido mediante o perdão de Deus.
Porque todo pecado que nós cometemos, antes de ser contra qualquer situação, ou antes de ser sobre qualquer pessoa, ele é contra Deus, porque ele viola a lei de Deus. E quando ele viola o propósito de Deus, antes de ser um pecado humanamente falando, é um pecado espiritualmente falando. Por isso que o pecado precisa ser perdoado. E por isso que ele não pode ser perdoado por mim ou por você. Ele tem que ser perdoado por Deus, que foi ofendido por ele. Então o pecado é perdoado primariamente por Deus. Nós perdoamos uns aos outros das nossas faltas, das nossas ofensas, mas não perdoamos pecado, nós perdoamos relacionamentos frustrados, relacionamentos rompidos, relacionamentos corroídos. Mas Deus perdoa pecados. E ao perdoar pecados, ele abre a nossa relação com ele, ele tira a barreira, estabelece a comunhão conosco. Por isso que a salvação passa necessariamente pelo perdão dos pecados. Porque se meus pecados não são confessados diante de Deus, se meus pecados não são abertos aos olhos de Deus, e se Deus não se interessa por perdoá-los, a minha vida continua impossibilitada de uma relação com ele. Então a minha comunhão com Deus depende do perdão dos meus pecados. Então Jesus olha para aquele homem e diz, olha, o que ele mais precisa é que seus pecados sejam perdoados. E o que ele diz? Perdoados estão os teus pecados. Então Jesus, naquele momento, ele perdoa o pecado daquele homem. Qualquer que fosse ele, ali estava sendo feita uma cura espiritual. E essa cura espiritual, muitas vezes nós relegamos a um segundo plano. Mas essa cura espiritual é a cura mais importante, porque dela tudo mais vai decorrer. Porque decorre da sua arrumação de vida com Deus. Aí tudo mais acontece de acordo com o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então ele perdoa os pecados. Quando ele perdoa os pecados, os doutores da lei, o pessoal todo, então diz assim, agora chegou a hora, pegamos este rabino aí, pegamos este pregador, porque ele está perdoando pecados. Mas é tão sério isso para um judeu, que só quem pode perdoar pecados é Deus. Eu acabei de dizer que só quem pode perdoar pecados é Deus. E nós também estamos convictos de que o pecado que nós cometemos contra Deus, só Ele pode perdoar. E todo pecado cometido é um pecado cometido contra Deus. Então, Deus é o único que pode perdoar. E eles disseram assim, este homem aí está blasfemando, porque ele está perdoando pecados, mas ele não é Deus. Ele não pode perdoar pecados. Ele não pode fazer isso, ele está blasfemando, ele está indo contra a lei, ele está indo contra Moisés, está indo contra o Sinédrio, está indo contra o templo, está indo contra toda a cultura judaica. Ele não pode perdoar pecados. Aí Jesus para e diz assim, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder e a autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer a este paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda. Então Jesus estava dizendo, vou mostrar para vocês que eu tenho autoridade de perdoar pecados, porque eu sou proveniente de Deus, eu vim do Pai, e vim para que eu pudesse reconciliar o mundo com o Pai. Por isso que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, para que vocês saibam que eu posso reconciliar o homem com Deus, eu vou dizer a este homem, levanta-te. Então a cura que Jesus fez naquele homem era secundária, era só para provar que ele tinha autoridade para perdoar os pecados, cujos pecados eram as dificuldades maiores daquele homem, como os pecados são as nossas maiores dificuldades, na nossa comunhão e na nossa relação com Deus. Então, quando Jesus faz isso, há um burburinho, né, naquele momento. E as pessoas dizem, nunca vimos isso, nunca entendemos isso por aqui, nunca aconteceu isso por aqui. A ação de Jesus foi tão evidente que aqueles doutores da lei não tinham o que fazer. Eles não podiam prendê-lo, eles não podiam limitá-lo, porque ficava muito evidente
que ele perdoava o pecado, mas ato contínuo, ele mostrava o seu poder de curar a doença daquele homem cujo corpo estava nela aprisionado. Então isso nós aprendemos, que o Senhor Jesus Cristo tem poder de curar uma enfermidade. E Ele pode curar uma enfermidade, com certeza. Mas Ele tem um poder muito maior de perdoar pecados. Perdoar pecados é lavar a alma. Perdoar pecados é recolocar o homem em comunhão com o Pai. É fazer com que Deus se torne verdadeiro na experiência humana. É fazer que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de vir e habitar conosco. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus disse: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Para que Deus, que é santo, faça morada nas nossas vidas, é preciso que os nossos pecados sejam perdoados. Mas para os nossos pecados sejam perdoados, é muito importante que a gente tenha consciência deles. Então você tem de saber: eu pequei nisso. Isso aqui eu violei a lei de Deus. Isso aqui eu me distanciei do propósito de Deus. Aqui eu virei as costas para Deus. Aqui eu pisoteei a palavra do Senhor. Aqui eu fui insensato. E então, com este sentimento, você se apresenta para Deus e diz: Senhor, eu pequei contra os céus. Eu pequei contra o Senhor. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe os pecados, que o Senhor lave a minha vida, que o Senhor me deixe em condições de ter uma relação transparente, íntima e verdadeira com o Senhor, a fim de que eu possa orar, conversar com o Senhor, ler a Tua palavra, sentir a presença do Teu Espírito em mim e perceber que o Senhor me guia em todos os caminhos da minha vida. Não é uma religião, é uma experiência com Deus, de perdão de pecados, onde sua alma se sente aliviada, sua mente se sente aliviada, a culpa vai embora e entra na sua vida a plenitude do Espírito, o nascer de Deus dentro da sua experiência pessoal. E a Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então aqueles homens estavam ali para condenar Jesus, para pegar Jesus de alguma maneira para matá-lo, para eliminá-lo. Mas eles saíram dali impressionados, porque Jesus não somente podia perdoar pecados, como Ele pode interferir nas nossas vidas e nos curar das doenças que nos aprisionam. Doenças da alma, doenças emocionais, doenças espirituais, doenças que nos maltratam, nos magoam, doenças que nos fazem pessoas piores do que poderíamos ser se Deus estivesse liderando os nossos corações. Pessoas que poderiam ser uma bênção grandiosa, mas às vezes se tornam problemas, porque ao invés de estarem cheias de Deus, estão cheias de coisas que se contrapõem ao propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Quantos entulhos emocionais dentro de nós, quanta mágoa, quanta tristeza, quanto sofrimento, quantas feridas, quantas dores, quantas coisas que nós sofremos ou que nós fazemos os outros sofrerem. E é isso tudo que vai se juntando e faz de nós seres pecadores. E o Senhor vai olhar para nós e diz: perdoados estão os teus pecados. Vibre de alegria se Ele disser isso a seu respeito. Não fique com raiva, não fique zangado, mas fique feliz, porque quando Ele diz perdoados estão os teus pecados, naquele mesmo momento Ele está dizendo: sua vida está religada com o Pai em profunda comunhão. Porque o pecado que fazia separação foi perdoado, foi tirado, foi lavado. Agora você tem a chance de experimentar Deus verdadeiramente na sua vida. Amém? Faz sentido?